esse ano vai ter mais de 1 milhão de foliões no Galo da Madrugada! Ei, pessoal! Fala, galera! Estamos começando mais um podcast. Aí é outra história, continuando o nosso mês de fevereiro. Já estamos no final, com muitas saudades. Mas pra matar a saudade, hoje tem mais um programa sobre carnaval. Mas antes, vamos matar as saudades dos nossos queridos colaboradores. Vamos lá! O salgueirense, o queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí, galera, aqui é o Anderson e bem-vindos a mais um episódio do podcast favorito do Milton Cunha. E ela, a nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi, gente, tudo bem? Se alguém de Recife estiver escutando, por favor, manda lá no Instagram que ano que vem eu vou querer ir pro Galo da Madrugada, tá? Beijo. E ele, o ex-cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Fala, galera, é bom vocês prestarem bastante atenção aqui, porque é só nesse podcast vocês vão ficar sabendo como é que o Pintinho virou galo. E ele, o nosso editor, o dono desse podcast, Pedro Costa. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Costa e eu quero dizer que o carnaval só começa com o Galo da Madrugada. E eu, quem vos fala, Mariana de Medeiros, quero saber de vocês que bloco é esse, galera. Então, galera, hoje nós vamos falar de carnaval, mas em outra perspectiva. Vamos falar em blocos que são importantes em vários sentidos para a história e também, né, para quando a gente fala de sociedade brasileira, cultura popular e a própria história do nosso carnaval. Então, galera, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses blocos, vem com a gente, porque aí é outra história. Então é isso mesmo, galera. Hoje nós resolvemos falar, né, sair um pouquinho aí desse nosso eixo do Rio de Janeiro, do carnaval que a gente tanto ama falar. Mas o nosso Brasilzão, né, ele é muito grande, ele é muito diversificado e carnaval a gente não pode resumir só o Rio de Janeiro. Então hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar de alguns blocos muito importantes na região do Nordeste e alguns blocos que a gente tem carinho ou que não tinha proximidade e a gente achou interessante trazer pra cá, porque eles são super importantes economicamente, socialmente e até politicamente falando. Então, meus queridos colaboradores, carnaval mais uma vez provando ser importante, mas, né, igual a discussão que nós trouxemos no último programa, ele faz falta, como faz aqui no Rio de Janeiro, e tenho certeza que vai fazer falta esse ano lá no Nordeste. E aí me digam o que vocês acham. Eu acho que, assim como a gente falou um pouquinho, né, no outro episódio, a gente pode esticar um pouco a conversa pra cá e começar dizendo sobre a geração de empregos que o carnaval traz, né? Eu acho que no Nordeste é um pouco diferente daqui, porque não sei se é a maioria, mas grande parte dos empregos que são gerados aqui são por conta das escolas de samba, né? Que levam os carros para a avenida e fazem aquele desfile lindo que a gente conhece. Lá no Nordeste, entretanto, eu acredito, né, que a maioria da geração dos empregos, ou uma boa parte deles, também é representada pelos grandes ambulantes que trabalham nas ruas, né, durante esse período. E realmente é muita gente que consegue levantar uma grana boa, porque é muita gente também consumindo, e acabaram ficando desamparados aí nessa quarentena, né, com míseros R$600 por pouquíssimo tempo, que não adiantou muita coisa, e que agora também vão ficar desamparados durante o nosso carnaval, porque a gente está impossibilitado de fazer a festa que a gente conhece. É basicamente isso mesmo que o Pedro falou, porque é um impacto muito grande que se tem na economia, assim, tipo, se você der uma olhada em notícias que saíram há pouco tempo, você vê que o impacto na questão econômica dos estados, dos municípios em si, né, que tem um grande carnaval, falando um pouquinho de Nordeste, né, pensando em Recife, Salvador, esses municípios que têm uma grande festa, você vê que o impacto econômico de não ter essa festa é muito grande, é bizarro. Isso daqui é sentido também, a gente já falou, né, no Rio de Janeiro, e isso também se transfere para essa cidade.
Pensando, obviamente, na questão da cidade inteira, mas também pensando, claro, na questão dos trabalhadores, né? Não só daqueles que trabalham diretamente com o carnaval, mas, como falaram, com os ambulantes, principalmente. Porque, às vezes, o pessoal que ainda trabalha com carnaval é complicado, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes, a gente vê alguns exemplos de que se reinventam, né? Fazendo, sei lá, escolas de samba que fazem live, ou costureiras que estão fazendo máscaras, estão tentando, né, se reinventar, mas os ambulantes às vezes é um pouco mais complicado, porque a grande parte, às vezes, da renda é daquele grande evento, né? É inegável isso. E quando você não tem, como é que se faz, né? Se o governo não ajuda, se não tem um evento, como é que as pessoas vão lidar com isso? Então, é bem complicado. Fora que, quando você para observar os blocos de carnaval do Nordeste, eles são aparentemente bem maiores do que os daqui do Rio, do que do São Paulo, né? E eu acho que talvez isso aconteça justamente para suprir um pouco essa ideia dos desfiles e tal, que é tão presente aqui na nossa cultura aqui do Rio e de São Paulo, né? Mas a gente também consegue observar que na produção desses grandes blocos que tem lá, muita gente também acaba sendo empregada, porque tem muita gente por trás trabalhando na produção, né, desses blocos. Então, desde o cara que dirige o trio elétrico até o ambulante, como a gente falou, tipo, é muita gente que vai tendo emprego, que vai sendo empregada e que vai sendo sustentado, né? A gente vê em vários blocos, e inclusive em alguns que a gente vai citar aqui, por exemplo, grandes marcas patrocinando esses blocos, e a gente sabe que o dinheiro dessas grandes marcas acaba indo, tipo, uma boa parte para pagar essa galera toda que trabalhou ali, né? Então, realmente, a gente tem que olhar para isso tudo que acontece lá, para isso toda a festa, como um exemplo econômico muito forte, porque é isso que ele representa, né, cara? Acho que é bem importante a gente ter essa perspectiva. Foi algo até que a gente já falou quando a gente pensou, quando a gente falava sobre o Carnaval do Rio. Mas eu achei uma coisa interessante que o Pedro falou, que essa questão da impressão dos blocos do Nordeste, principalmente os grandes blocos, né, os principais, eles teriam uma dimensão maior do que os grandes blocos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Eu acredito que também vai muito da dinâmica e da tradição, não que a gente não tenha blocos tradicionais aqui, como tem o Cordão do Bola Preta, né? Entre outros. Mas assim, são muitos blocos tradicionais e o grande foco do carnaval em vários estados, em várias capitais do Nordeste, ele tá nos blocos. Os blocos são parte importante do Carnaval do Rio de Janeiro, mas acho que a primeira coisa quando a gente pensa no Carnaval do Rio, a gente está falando em escolas de samba. E os blocos, eles são mais uma parte, né? Não a única, e não deixam de ser importantes, mas há a tradição muito mais forte dos blocos quando a gente pensa, por exemplo, no Recife, a questão das micaretas na Bahia, né? Então são várias questões importantes para a gente pensar também de como a dinâmica de pensar o carnaval em regiões diferentes, em estados diferentes, em cidades diferentes, ela também traz uma dinâmica de como esse carnaval funciona, de como enxergar o carnaval, de como essas festas populares elas vão ter dinâmicas e dimensões completamente diferentes. Não, exatamente. A questão é que você tem toda uma tradição de um carnaval de rua. O carnaval de rua, basicamente, você vai ter no Brasil todo, né? Vamos dizer assim. Mas aqui, a questão do Rio de Janeiro, que eu acho que talvez se difere um pouco, se difere bastante, né, das capitais do Nordeste, é que geralmente aqui foi deixado por muito tempo de lado o carnaval de rua. Esse resgate do carnaval de rua de uma forma mais organizada no Rio, ele tem sido até recente. Até porque aqui no Rio de Janeiro, se a gente parar pra lembrar, né, os desfiles ali se iniciam ali mais ou menos na década de 50, 60, e os desfiles das escolas de samba, eles eram feitos na rua. Então, a Marquês de Sapucaí, né, como a gente conhece hoje nesse modelo, ela vem depois. Então, acho que até exatamente por isso, de você também tornar, né, a festa mais comercial, até por uma questão de interesse, de movimentação de economia. Mas também se tem essa questão de deixar o carnaval de lado, acho que muito por conta também desse foco e de se tirar um pouco a festa, né, até por uma questão de estrutura, de ter crescido, né, a necessidade das próprias escolas de samba. Não estou fazendo uma crítica, só destacando isso que a Giovana falou da questão do carnaval de rua.
Isso que a Mari falou tá muito presente, inclusive, quando você observa e você conversa com pessoas que são organizadoras dos vários carnavais que existem no Nordeste. E eles sempre lembram dessa tradição forte de você trazer o povo pra rua, e que o carnaval ele tem que ser uma festa do povo, e que ele tem que estar na rua, e que ele tem que estar presente ali naquele lugar. E eu acho que é muito isso que ela falou, sabe? É como se os desfiles que a gente tem aqui no Rio, aqui em São Paulo, eles fossem realmente essa festa de rua antigamente, né? E agora é algo mais ali centrado através de uma competição. E não que isso seja ruim, não é isso. Entendeu? Só é algo diferente, entendeu? Só é uma organização diferente. E eu acho que isso tudo que vocês falaram se enquadra muito na relação que a gente tem quando a gente olha para o carnaval fora do Rio de Janeiro e fora de São Paulo. Porque ao mesmo tempo, né, relembrando agora uma frase que o Felipe falou, ao mesmo tempo que são carnavais tão parecidos, são carnavais muito diferentes, né? Quando a gente olha para Bahia, para Salvador, a gente vê que o Olodum, por exemplo, tem um ritmo único. Quando a gente olha para Pernambuco, para Recife, a gente tem o frevo, que é outra parada única também. Então, ao mesmo tempo que a gente encara e a gente olha tipo, as duas festas, a gente sabe que aquilo é carnaval, quando você tá lá convivendo com essas festas, você percebe que são carnavais diferentes, sabe? E essas diferenças culturais é o que fazem o carnaval ser único, tipo, independente do lugar do Brasil que você tiver, você vai ter uma experiência diferente, entendeu? Eu acho que é exatamente o que a gente tenta sempre transmitir, né? Não só falando de carnaval, mas falando de história no geral, né? Porque falando de carnaval, a gente não deixa de falar de história. O carnaval é uma festa que traz história o tempo todo consigo, mesmo não sendo nas escolas de samba, e a gente vai entender isso até um pouco melhor depois. Mas essa questão da gente não colocar as festas dentro de uma caixinha. Ah, porque a maior festa do Nordeste é a festa da Bahia. Porra, mas a Bahia é um estado, cara. A Bahia é um estado. A cidade de Salvador é uma cidade. Então, assim, é entender que o Brasil é muito grande, existem suas especificidades. É porque, por exemplo, o samba que a gente conhece na Bahia tem uma distinção do samba do Rio de Janeiro, mas é esse ritmo que vem aqui pro Rio e transforma o que a gente conhece hoje como samba, como pagode que tem aqui no Rio de Janeiro, como o samba enredo, o partido alto. É uma outra pegada, mas tem influências, assim, tem ligações também. Entender essas especificidades é muito importante quando a gente fala de história e quando a gente fala no Brasil no geral, porque não dá pra encaixar, porque o carnaval de Salvador é a pipoca, é a micareta, e o do Rio é a escola de samba. Até porque outra coisa, o Rio também é um estado muito grande. Aqui a gente tem festa de carnaval que não é igual ao centro do Rio de Janeiro, então é isso. E pra abordar um pouco, né, do que é, né, o carnaval fora desse eixo aqui do Sudeste, né, de Rio de Janeiro, São Paulo, que foi o que a gente abordou mais no nosso último episódio, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente sabe que nem de longe eles resumem e sintetizam tudo o que é o Carnaval do Nordeste, e que existem vários outros blocos, outras expressões, etc. Mas é óbvio que a gente não tem como falar de tudo, então nós selecionamos aqui 2 casos específicos, né, que é o do bloco Ilê-Aiê, que é considerado o primeiro bloco afro do Brasil, e também um outro bloco chamado Galo da Madrugada. Né? E a gente vai começar falando um pouco sobre o Ilê-Aiê, né, que, como eu falei, né, o primeiro bloco afro do Brasil, eles trazem essa identidade muito forte com eles. O bloco foi fundado em 74, no bairro da Liberdade, em Salvador. Reiterando aí o que o Anderson disse, ele é autodeclarado o primeiro bloco afro do Brasil, né? Existem outros blocos afro que existiram antes dele, mas esse bloco é o primeiro que ganhou grande notoriedade. Então ele foi autodeclarado o primeiro bloco afro e é considerado por muitos pesquisadores e estudiosos o primeiro bloco afro, tá bom? Mas existiram sim outros blocos antes dele, mas ele é considerado o maior de todos hoje em dia, inclusive. Até porque eles têm um papel, né, ativo nessa luta, né, em prol da população negra. Eles fazem protestos contra, né, o racismo
né, e etc. Eles têm realmente esse papel ativo, né, de além de ser um bloco de carnaval, que muita gente vai atribuir como sempre a farra, a baderna, e etc, etc, né, não, os caras têm um papel social, eles têm ali uma veia, né, militante que vai justamente contribuir nessa luta antirracista, né. Não, é só reiterar algumas informações que a gente que é historiador, a gente adora uma coisa assim, né? Que como o Anderson falou, o bloco é de 74, e sempre lembrar que 74 a gente tá no início aí de um contexto de abertura política da ditadura militar. Mas ainda era ditadura militar, porque o nome do bloco era para ser Poder Preto, né? Black Power, porque o bloco ele nasce em um contexto de influência do movimento negro dos Estados Unidos, né? Essa ideia de querer trazer alguns ideais do movimento negro dos Estados Unidos para o Brasil, né? Para aquele bloco, para o carnaval, uma forma de expressão, né? Mas se achou exatamente pelo contexto que Poder Preto não poderia ser o nome do bloco. Exatamente por um medo, né? De ter uma repressão. Então se resolve chamar o bloco de Ilê Aie, porque Ilê Axé era um terreiro de candomblé do bairro ali da Liberdade, e a mãe de santo, ela meio que vai ser, né, também a mãe desse bloco. Então o Ilê Aie nasce exatamente por influência do nome desse terreiro de candomblé, que era o Ilê Axé. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a gente, por exemplo, quem não escutou o episódio do Simas, que a gente fala sobre a gramática do tambor, no Ilê Aie está presente o tempo todo, porque o ritmo do tambor, ele é um ritmo que vem do candomblé, que tá falando com os santos e os orixás o tempo todo, e é uma letra muito forte. Então é uma busca não só de um protesto por um ideal, mas é uma busca por ancestralidade. Por quê? O Ilê Aie, ele é muito caracterizado por trazer, além do canto, né, do bloco em si, a dança, as roupas. Nesse primeiro ano eles falam, em 74, que não tinha um tema, mas todo ano eles trazem um tema também. Então é uma coisa muito bem estruturada, é um ideal muito bem estruturado. Para quem acha que carnaval é bagunça, se percebe que não. Então, assim, o Ilê Aie vai ser um grande marco exatamente por trazer todas essas questões. Eu acho que em um contexto super complicado, né, e de ditadura, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no podcast, e por isso essa importância nesse crescimento do que é o Ilê Aie. Pô, e acho que além disso, quando você fala aí sobre a questão da ancestralidade, né, o tempo todo, quando você pega as pessoas que hoje estão de frente no Ilê Aie, eles resgatam muito essa questão da Hilda, né, que era a mãe de santo que a Mariana citou. Eles resgatam muito a Hilda justamente por essa questão de pensar essa ancestralidade, de pensar essa origem, de considerar uma questão da própria raiz, até mesmo do próprio bloco, né, e de como isso é importante para a construção e para a formação dele. Em um dos vídeos que a gente acabou aqui, né, assistindo, a gente foi trocando e aí vendo eles falando sobre a dinâmica, né, de como funciona o Ilê Aie. E nesse momento, né, a gente assiste no vídeo a atual mãe, né, do Ilê Axé, ela falando sobre a formação do Ilê Aie e como a gente falou aqui sobre os detalhes, sobre tudo que é realizado no carnaval. Se não me engano, foi uma fala do Pedro, inclusive, onde a gente contradiz um pouco essa questão da
da farra, né? A gente vê como tem detalhes, como tem organização. E ela vai falando disso, e ela cita uma questão muito importante, que ela diz assim, não tinham doutores formados, né? O que formou o Ilhéaê foi a intelectualidade negra, foi a sabedoria negra, foi a ancestralidade. Então, assim, você vê o quanto isso é uma marca fundamental para eles, e como isso vai influenciando a existência, o sentido da existência desse bloco. Bom, é exatamente o que o Felipe que citou, né, da Maria de Lourdes. No mesmo vídeo que ele estava falando, ela fala muito da questão sobre de que essa mudança, inclusive, que eles querem ver na sociedade, não vem por parte desse conhecimento, diremos assim, acadêmico. Ela está falando que exatamente ela viria por parte desse conhecimento que vem da ancestralidade. Eu achei isso, assim, de uma... Sabe, não sei nem explicar. Eu olhei e fiquei, é isto. É o que a gente vive toda hora falando. É que a gente se coloca muito numa bolha e daquela bolha acaba não resultando em praticamente nada, porque tá se comunicando apenas com aquela bolha e fica naquilo dali, nesse ciclo, né? E exatamente essa mudança, ela tem que vir realmente do povo, entendeu? Não de uma roda de conversa na universidade que 5 pessoas vão lá conversar e não vai sair daquilo, entendeu? Então eu achei muito legal essa fala dela, que pra mim mostrou isso, que inclusive quando a gente tá falando do povo, a gente tá falando de uma manifestação cultural que vem no carnaval, não é apenas uma festa. Então por que não a mudança que a gente quer ver não pode vir também dessa manifestação popular? Então eu gostei muito dessa fala dela também. É porque exatamente, mais uma vez citando o Simas, muito difícil falar de carnaval, falar do Simas. Mais uma vez citando, né, o que Simas diz, é que é muito didático, é muito mais didático você compreender, né, aquilo que está sendo dito se você tem proximidade, né, com se é ancestral você, se está na formação da sua família, da sua vida. Então é por isso que é tão rico. E eu gostaria também de destacar, né, que a primeira música do bloco, né, é muito interessante, porque depois, na verdade, ela vira até tipo um hino na voz de outras pessoas negras. O Gilberto Gil canta muito nos shows deles. A música que é, assim, que seria o marco do Ilhéaê, que é Que Bloco é Esse, né, que é o nome da música. Que é assim, que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Aí eles dizem assim: somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black power. E aí, eu acho que a parte mais interessante da música é quando eles falam assim: branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche branco e ficava preto também. Então, é uma música que pra época é claro que sempre com muito humor, né? Porque, como o Simas diz, que espanta a miséria é a festa. É uma crítica, né, tão grande, uma parada tão séria, mas falada de maneira tão clara e tão simples, que vira essa referência. E tanto que, como eu já disse, o Gilberto canta bastante essa música no show dele. E na década de 90 o Rapa vai gravar essa música. Então também ela volta, né, aí pra voz do povo. E muita gente às vezes canta o Ilhéaê e nem sabe por quê. Nem sabe o que tá querendo dizer aquela música, da onde vem. Então, por isso que é super importante a gente conhecer a história do Ilhéaê. O bloco, ele realmente tem essa grande influência, essa grande intenção de enaltecer as raízes africanas brasileiras, justamente tendo esse objetivo de africanizar o carnaval soteropolitano, né? Soteropolitano, para quem não sabe, é aquilo que vem da Bahia, tá? E acaba contribuindo muito fortemente para moldar essa autoimagem e esse cotidiano da população negra de Salvador. O bloco, ele acaba mostrando pra gente como essa cultura do carnaval, ela pode demonstrar a nossa realidade, né? Não só a realidade de quem tá lá em Salvador, mas a realidade de quem tá aqui no Rio, de quem tá em qualquer outro estado brasileiro, e dizer que essa realidade é muito diversa, nos mais inúmeros aspectos que existem,
né? Isso é algo que está faltando hoje em dia, né? A gente conseguir entender essa nossa realidade, conseguir entender as nossas raízes, é algo que é muito pouco pensado pela maioria do povo brasileiro, e é pra gente ver mais uma vez o quão importante é esse tipo de manifestação e o quão importante é esse tipo de pensamento para até mesmo tentar combater essas questões que são muito pertinentes na sociedade hoje em dia, como o racismo, o preconceito e esse tipo de situação, sabe? Então, novamente, cara, carnaval é muito mais um apelo cultural, sabe? É muito mais do que um apelo cultural, sabe? É uma forma de ensinar para as pessoas sobre o cotidiano e sobre a realidade. Reiterando aqui o que eu falei um pouco antes para vocês, Soteropolitano, na verdade, não se enquadra exatamente na Bahia inteira, tá? Mas e sim, especificamente, em Salvador, tá bom? E aí dessa importância, né, a gente pode perceber também na década de 90, principalmente década de 80, década de 90, o crescimento de blocos, né, de grupos que também vão ter essa motivação afro-brasileira. E um grande exemplo que a gente tem é o Olodum, que é um bloco que tem mais, né, que tem uma maior, eu diria, visibilidade, até porque as músicas do Olodum fizeram muito sucesso no carnaval. E eu tava lendo um trabalho de um pesquisador e me chamou muita atenção quando ele fala, né, que foi num festival de verão de Salvador, que é um festival que reúne vários ritmos, e teve um show do Olodum. E quando eles tocam, né, a música Faraó, que é uma coisa que mesmo quem não tem proximidade com o carnaval, mesmo quem não sabe exatamente o que está sendo cantado, responde, porque é uma parada surreal. Então, assim, ele disse que viu um festival que não tinham pessoas que não falavam só de rock ou não estavam ali só para escutar o Olodum. Quando o cara cantou eu falei Faraó, a resposta foi Faraó, que é uma outra música que a gente canta no carnaval, mas se você for parar pra pensar, ele tá falando de mitologia africana, bicho, no carnaval. É uma música muito rica. Então, assim, atentar que a cultura popular, ela nos traz muita coisa, muito ensinamento, sabe? Sai dessa bolha de ser erudito. Carnaval fala muita coisa, bloco de rua fala muita coisa, teu livro fala muita coisa, mas talvez algo que tá na sua realidade vai te ensinar muito mais. Então, assim, conhecer o Ileaê foi pra mim mais uma coisa que eu vou levar, vou ficar perturbando, provavelmente vou citar outras vezes aqui no podcast. Então, já quero. E caso você esteja aí se perguntando, né, o que quer dizer Ileaê, que a gente está tanto falando aqui, são duas palavras que vêm da língua Yorubá, onde Ilê significa casa e Aie significa terra. Então seria basicamente aí, né, uma casa da terra ou coisa do tipo, tá? Então é basicamente isso aí que quer dizer o nome do bloco, né, no bom e velho português. O outro bloco que a gente separou aqui pra vocês é um bloco importantíssimo, é um bloco incrível, e eu vou puxar saco mesmo, porque eu amo a terra de onde vem esse bloco. É o Galo da Madrugada, é um bloco que exalta a cultura nordestina de uma forma assim incrível, de uma forma potencial, e a gente tem que falar dele por quê? Porque a gente falou que carnaval é cultura e carnaval é muita cultura. A gente falou que carnaval é muito importante, carnaval é muito importante, mas carnaval também é curtição, também é pulação, também é bagunça. E o Galo da Madrugada simboliza um pouco disso também, porque o carnaval só começa quando o Galo da Madrugada sai pra rua. O Galo da Madrugada ele é acompanhado principalmente pelo frevo, que é um ritmo característico de Pernambuco, característico também de Recife, que é onde o bloco do Galo da Madrugada acontece, e é um ritmo que tem ali uma dança muito especial envolvida e uma coreografia muito especial envolvida também. Se vocês tiverem curiosidade, assistam vídeos no YouTube, porque tem vídeo pra caramba de gente dançando e cantando frevo. Mas uma coisa interessante sobre o Galo da Madrugada é que ele foi fundado no final da década de 1970, né? Isso significa o quê? Olha só, a gente falando de ditadura militar de novo nesse podcast. A gente já falou. Já é a segunda vez, não olha acredito. só. A segunda vez hoje. A segunda vez hoje, exatamente.
Então, como o Galo da Madrugada surgiu no final da década de 70, a gente tem ali o Brasil sobre esse regime militar, a gente começa a perceber, a gente começa a entender o quanto ele foi importante, né? O quanto esse carnaval de rua ele foi importante para tentar sair um pouco dessa dominação que os militares estavam ali naquele local, né, que estava meio domado pelos militares, e começaram a surgir esse tipo de manifestação cultural para poder despertar um pouco a curiosidade do povo, para poder fazer um pouco o povo sair um pouco da rua, né? O Galo da Madrugada ele começou, na verdade, é até irônico, porque ele começou bem pequenininho. Ele começou com cerca de 75 pessoas e 22 músicos, né? No outro ano que ele aconteceu, ele já duplicou de quantidade, triplicou de quantidade. No outro ano, mais ainda, no terceiro ano, ele já estava compondo mais de 300 pessoas fantasiadas. E as pessoas se fantasiavam muito de fantasmas nesses primeiros momentos ali do Galo da Madrugada, justamente porque eram fantasias que aconteciam bem antes da ditadura militar começar, sabe? Eram manifestações culturais e carnavais de rua que já existiam antes, e as pessoas vão fantasiadas de fantasmas e de alma penada justamente para tentar resgatar essa cultura de rua que já existia antes lá em Recife, lá em Pernambuco, e acaba sendo começando a ser construído de novo em 1978, tá bom? Hoje em dia o Galo da Madrugada ele é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, tá? E não é por menos, se vocês virem os vídeos, assim, é uma parada absurda, é muito legal de assistir, o quanta gente tem naquela festa toda, né? Em 2018, inclusive, durante o carnaval de Pernambuco, existiram cerca de 3.500.000 pessoas só nesse bloco, nesse dia, tá bom? Só para vocês terem uma noção, a população média ali de Recife é de 1 milhão de habitantes, tá? Então a cidade ela basicamente triplicou de pessoas, triplicou e mais meia pessoas, tá? Ali naquela cidade. E Recife, pra quem não conhece, é um ovo, tá? É muito pequenininho, tá? E tava aquela multoeira de gente ali, tá bom? E falando, né, sobre o que o Pedro, né, disse, né, o bloco ele hoje tomou proporções gigantescas, né? Como ele falou aí, não, são milhões de pessoas, literalmente, né? E hoje em dia ele conta com uma mega estrutura, né? Basicamente um festival que acontece na cidade, né? Não é um simples bloco, é um evento de proporções gigantescas. E eles contam com a participação, né, direta de 30 trios elétricos, 30 bandas e orquestras de frevo, né, que o Pedro falou que é o principal ritmo que embala o bloco, e 10 carros de apoio, carros alegóricos, e fora uma quantidade absurda de pessoas que trabalham ali nos bastidores, né, tanto na sede do bloco como nas ruas, organizando também. Vários artistas se apresentam, né, durante o evento ali do desfile do bloco, artistas de influência, né? Então, assim, você vê que hoje em dia a coisa tomou uma proporção, assim, gigantesca, né? Não é à toa que né, o maior bloco de carnaval do mundo, que inclusive já entrou pro Guinness Book, né, que é o livro dos recordes. Pra você ter noção do tamanho, né, que esse bloco tanto que é o maior bloco do mundo, né, já colocado pelo Guinness, ele gera mais de 4.500 empregos, oportunidades diretas, né, de geração de renda, seja para rede hoteleira, seja para lanchonete, segurança, enfim, o pessoal que realmente tá ali não só no suporte direto, né, ao bloco, mas toda a questão turística. Ou seja, mais de 4.500 empregos. É muita coisa. Então, vocês imaginem como é que isso faz falta num ano como esse, né? Então, você imagina o quanto que o carnaval não iria gerar. Mais uma vez, a gente tocando nessa tecla, mas é necessário, né, para mostrar, já que tem gente que às vezes só entende como uma coisa importante quando toca em economia. Então, tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se mais de 4.500 empregos não é importante para você, eu não sei mais o que pode ser. Entendeu? São 4.500 pessoas que esse ano não podem ter uma grande parte do sustento delas, ou o sustento quase todo do ano, porque não vai rolar a tal da festa privada que alguns dizem, não é mesmo? Então, assim, só pra deixar claro o tamanho, e a gente tá falando de um bloco, tudo bem, é o maior bloco do mundo, mas é um bloco, a gente tá falando de um bloco em uma cidade. Então, vocês imaginem o impacto nisso no Brasil inteiro, né?
a nível nacional é absurdo. Então, assim, só deixando claro mais uma vez a importância, né, dessa manifestação popular, não só para a catarse do povo, que é necessária também, mas também para a renda, que não tenho nem o que dizer, né, o quanto é necessário. Lembrando aí que a Giovana tá falando de 4.500 oportunidades diretas, tá? Empregos diretos que esse bloco tem. Porque por fora são cerca de 30 mil pessoas que ficam empregadas durante a construção e durante a execução desse bloco, tá bom? 30 mil. É gente para um caramba. Dizendo aqui também uma curiosidade que eu esqueci de falar, mas o Galo da Madrugada, ele tem esse nome porque o bloco, ele, quando ele era um pequeno galinho, ele saía de madrugada da cidade de Recife, antes do comércio abrir. Porque eles justamente queriam pegar esse momento de abertura do comércio para poder incentivar as pessoas a consumirem mais coisas durante o comércio, durante aquele início de lojas abrindo e tal. Então lá no início da criação dele, em 1970 bolinha, ele saía 4 ou 5 horas da manhã do local predestinado dele e ia para outro lugar. Tá? Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia ele sai atualmente às 10 horas da manhã. Tá? Mudou o horário porque modernizou a parada, né? Enfim, é preciso. E é galo porque tem alguns motivos simbólicos em volta, né? É galo porque o galo é conhecido tipo, como um dos primeiros bichos a acordar, porque é aquele bicho que canta, né, durante a madrugada. É um bicho que cantou durante ali, o nascimento de Jesus, então tem uma simbologia, uma religiosidade em volta disso também. Então o galo ele tem esses significados e, além disso, é aquilo que a gente falou no início do programa. É um galo e todo mundo segue o galo porque é carnaval mesmo e tá todo mundo lá. É um galo e é maneiro o galo, é isso. Para finalizar então essa nossa incrível história sobre o Galo da Madrugada, eu tenho que dizer para vocês que o galo hoje em dia ele é tão importante que é considerado um patrimônio cultural imaterial de Pernambuco. Em 2009 existiu uma lei que foi proposta por um deputado estadual e que colocou o galo como patrimônio cultural imaterial, tá bom? Então só mais uma forma aí de vocês verem o quanto esse bloco é grande, o quanto ele é importante, o quanto ele é significativo para a história de Pernambuco, para a história de Recife e para a história do Brasil inteiro. Então é isso, galera. Como a gente falou, né? Como o Anderson citou no nosso último episódio, o que espanta a miséria é a festa. E mais uma vez a gente pôde ver que né, esses blocos são tão importantes para nossa cultura popular, para a gente aprender muita coisa sobre a nossa sociedade, seja atualmente, seja em processos históricos que já ocorreram ou estão ocorrendo. Carnaval, então é importante para a política, para nossa sociedade, para nossa economia, é importante no geral, não é só bagunça, não é só uma festa, é uma possibilidade de expressão e interpretação de muita coisa. Então é isso que eu e Outra História quis trazer, né, com esses 2 programas nesse nosso mês de fevereiro. A gente tá muito feliz de finalmente ter falado de carnaval. Especificamente, a gente tá muito grato. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final com a gente. E é isso aí. Não se esqueçam que a gente agora tem uma outra dinâmica de programa. São 2 programas no mês, né? De 15 em 15 dias ou não, depende da nossa disponibilidade, da possibilidade, mas por favor, escutem a gente. Obrigada por terem ficado até o final. Agora é a hora das indicações do nosso menino Pedro. Série, filmes, livros, músicas, textos, tudo para você entender melhor o que nós falamos hoje. Então, galera, vamos para aquele momento das recomendações agora, quando a gente fala para vocês o que a gente usou para fazer esse episódio tão querido e tão amado que você acabou de escutar. Primeiramente, eu quero recomendar para vocês o site do Galo da Madrugada, galodamadrugada.com.br. Lá tem a história do galo, tem tudo que você pode ficar por dentro e conhecer melhor sobre o maior bloco do Brasil e do mundo, tá bom? Segundo, eu tenho que dizer para vocês sobre a enciclopédia do Itaú Cultural. Nós achamos lá dentro um artigo muito legal e muito rico sobre o Ilê Aie, tá bom? Então dá uma olhadinha lá que você pode achar algumas das coisinhas que a gente usou para falar um pouquinho sobre esse outro bloco que é muito importante também. Para finalizar, 2 artigos para vocês que são também muito legais. O primeiro deles,
Clube das Máscaras, o Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval do Brasil, é patrimônio cultural e tradição em Pernambuco, de Marcelo Martins Lanino, mestre em História pela UFRPE. E o segundo artigo, Minha Carne Não É Só Carnaval, por outra abordagem teórica sobre a atuação dos blocos Afro de Salvador, de Daniel Gouveia de Melo Martins. É isso então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Fiquem com o nosso finalzinho de episódio com a nossa queridíssima Mari. Então é isso, galera. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram. A gente tá fazendo de tudo pra trazer conteúdos pro nosso Instagram. Nos sigam no nosso Facebook, no nosso Twitter. E se inscrevam no nosso canal no YouTube. Vai que a gente dá as caras por lá. E galera, não se esqueçam de seguir a gente também nas plataformas digitais. Isso ajuda a gente muito mesmo. Valeu? Então é isso. Porque o carnaval no Brasil, aí é outra história. Valeu, beijinhos.